Olá, boa noite. Está começando pela Rede Século XXI, o programa Família Projeto de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a figura e missão de São José como esposo e pai e sobre tudo aquilo que ele nos representa. São José teve o privilégio de ser o esposo de Nossa Senhora, de criar o Filho de Deus e de ser a cabeça da Sagrada Família. É considerado o patrono da Igreja, de uma infinidade de comunidades religiosas e também o padroeiro das famílias, da boa morte, das vocações e dos trabalhadores. O calendário litúrgico da Igreja Católica dedica 2 datas para homenagear esse grande santo. Dia 19 de março, que em alguns países é comemorado o Dia dos Pais, e hoje, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. E para conversar com a gente sobre São José, recebemos aqui o Padre Robson Antônio. Tudo bem, Padre? Tudo bem, Silvia. Tudo bem. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que nos acompanham agora pela Rede Século XXI. E também o nosso irmão Kelson Watanabe, devoto de São José. Como vai, Kelson? Boa noite, obrigado. Boa noite, Carlão. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Que bom. E a gente já começa esse bate-papo aqui perguntando quem é esse homem, São José? Quem começa? Um carpinteiro, né? Alguém muito simples, um homem muito devoto, filho de um outro homem chamado Jacó. A Bíblia vai nos contando aquelas... Fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Cicrano, e diz que Jacó gerou José. Então nós sabemos que ele era filho de Jacó, provavelmente, por aquilo que a gente sabe dos estudos, nasceu em Belém mesmo, né? Por ser da descendência de Davi. Bacana. E você tem mais alguma coisa para acrescentar sobre isso? Tudo que o padre falou, né? Na liturgia, né? Fala, São José é um homem justo, né? E ele representa a família, né? Junto com a mulher, que é a Maria. Então isso já é um projeto de Deus, né? Então tem tudo a ver com a gente. Tem tudo a ver aqui, né? com o nosso programa de hoje. E a gente consegue deduzir um pouco da personalidade dele pela palavra de Deus ou por algum testemunho? Alguém manso, de um temperamento bastante, talvez, uma pessoa muito tímida, podemos dizer, porque ele fala pouco, mas uma pessoa mansa, tranquilo, também muito humilde, mas uma pessoa que também se inquieta em alguns momentos da vida, né? Alguém que, por tão manso, mas que também em algumas situações da vida sentiu um certo apertar, um estreitar da sua história pessoal, mas alguém que se manteve muito tranquilo, alguém muito equilibrado. Parece que tinha bem o dom do Espírito Santo, antes do Espírito Santo ter vindo sobre os apóstolos, da temperança. Era alguém de uma têmpera muito, muito equilibrada, né? E um homem de muita fé. Muita fé. Porque ele se coloca na presença de Deus, como o senhor falou, de uma forma tranquila e deixa Deus falar com ele através de um sonho, né? Bonito, Silvio, porque se inquieta. É interessante que quem tem fé, o inquietar-se dele é uma forma de oração. De repente, quando ele percebe uma situação, ele se inquietou, nós vamos ver isso mais para frente, mas é alguém que manteve muita firmeza da fé. Tinha nascido em Belém, era um judeu exemplar, né? Então, um homem de grande fé. Ah, e como o senhor falou, São José aparece muito pouco na Bíblia, né? A gente vai ver agora o texto do Evangelho, né? Ao saber São José da gravidez de Maria, ele ficou confuso, teve medo e ao mesmo tempo não queria que Maria sofresse as consequências de uma gravidez fora do matrimônio. Vamos assistir essa passagem narrada do Evangelho de São Mateus. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 até o 24. A origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo.
não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho. José, filho de Davi, não tenha medo em receber Maria por sua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, porque ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será conhecido pelo nome de Emanuel, que quer dizer, Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Levou Maria para casa. José fez como o anjo do Senhor havia lhe ordenado. É interessante essa dramatização, né? Kelson, Padre, Robson, mostra ali, o artista mostrando ali também que existe uma... a gente conhece o fim da história, sim, mas aquele momento lá, eles viveram esse momento de, puxa, e agora? Que confia em Deus, mas como se fará isso, né? Como fazer isso, né? É interessante isso, né? É como você dizia, Carlos, nós conhecemos o fim da história, mas José enfrentou o drama da história, o drama de uma notícia totalmente inesperada. Para nós, hoje é fácil presumir, nós sabemos depois de como desenrolou o sim que ele dá, mas o drama que ele vive naquele momento, eu acho que a dramaturgia que nós temos aqui no século XXI demonstrou bem mesmo ali no sonho, quase como que em pesadelo, sem poder dormir, né? Então, realmente, como eu dizia anteriormente, alguém manso, alguém tranquilo, mas alguém que se inquietou diante de uma situação que ele pegou de surpresa. Né? E por que ele falou, no texto do Evangelho, fala que ele não queria que Nossa Senhora sofresse as consequências de uma gravidez fora do matrimônio? O que poderia ter acontecido com ela? Assim? Porque numa situação dessa, o homem tinha a obrigação e o direito de despedi-la publicamente. Se ele despede ela publicamente, qual era o destino de Maria? Ser apedrejada, segundo a lei mosaica, a lei de Moisés. Então, ele não queria que ela sofresse o apedrejamento. Aí o Evangelho vai dizer que ele decide sair sem que ninguém soubesse. Ele ia sair quieto, né? Para que não colocasse ela nesse risco do apedrejamento. Não, é engraçado que qualquer homem numa situação dessa perderia totalmente a tranquilidade, né? Totalmente. E a gente vê a mansidão dele de enfrentar esse problema. E também depois, mais para frente, né, quando ele resolve assumir a sua esposa e ele não a leva, né, para o apedrejamento, mas ele percebe que ali era o Filho de Deus, né? Ele também vai continuar enfrentando problemas mais para frente, que aí já levar a sua esposa, não num berço, não num hospital, não num lugar, né, mas num estábulo. Exatamente. Né, Kelson? Exatamente. Analisando, você pode observar que naquele momento, José obedeceu. Deus deu uma missão para ele. E ele segurou como sendo um homem justo, humilde,
Ele poderia realmente apresentar a Maria, que ela traiu ele, aquelas coisas, mas não, ele foi justo e fiel, porque ele recebeu o chamado de Deus de ser o pai adotivo de Jesus. Naquele momento ele acabou de aceitar a vontade de Deus e como ele era uma pessoa justa, humilde, ele acolheu Maria. Então isso é uma coisa que de família. Então ele quis já formar a família dele naquele momento. Em São José a gente vê aquilo se cumprindo do Salmo 118, né? Tua palavra é luz para os meus passos, né? Deus vai iluminando passo a passo dele e ele vai seguindo isso, né? O Kelson você tem filho, Kelson? Tenho 3 filhos. 3 filhos, né? Filhos. Você imaginou alguma vez a tua esposa dando à luz no estábulo e você mantendo a serenidade, a confiança em Deus? Não deve ser fácil, Não né? é fácil. A gente que vai imaginando assim o início da gravidez, né? Que passa por várias etapas, né? Que naquela época não tinha isso. Naquela época, hoje a gente tem que fazer pré-natal, essas coisas todas. E ter que acompanhar, e se você quer que seu filho nasça num lugar, num hospital. E naquela época não existia isso. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que dar um jeito de ter o Jesus. Foi a missão dele que teve. E eu imagino, assim, tive 3 filhos e cada momento um nascimento assim, é diferente. A emoção é outra. E a gente vê que a família de Nazaré também teve tribulações, né? Sim. Eles tiveram que fugir para o Egito, né? Imagina como que foi no meio de tudo isso, né? Sem levar carros, muitas coisas, sem carro, né? Andando. Exatamente. No meio da noite, No né? meio O da Evangelho noite, fala sim. que o anjo, no meio da noite, ele sai, pega as coisas e vai para o Egito, porque Herodes queria matar a criança. Não, eu acho lindo esse relacionamento da Sagrada Família, porque Nossa Senhora também em nenhum momento questiona o esposo, né? Não. Ela também, ao mesmo tempo que ele confia nela, confia na sua fidelidade como esposa, como futura esposa, né? Como uma mulher que estava preparada para ele, ela também confia na direção do seu esposo. Sim. Né? A gente vê a palavra de Deus, ela fala que o marido, ele é o cabeça da casa, e quando nós temos um esposo que é realmente um homem, que assume a família como cabeça da casa mesmo, nós mulheres ficamos muito mais tranquilas. Então, eu creio que sim, nesse sentido, nós, os homens, devem pedir a intercessão de São José, né? Sem dúvida, né? O exemplo, modelo para nós, né? E Padre Robson, dentro de todo esse contexto que a gente viu do Evangelho, dessas tribulações e tudo, São José tem um papel, então, na história de salvação nossa. Qual seria esse papel dele? É o papel de um grande colaborador, um grande cooperador, né? Nossa Senhora recebeu dos papas o título de corredentora. São José não tem corredentor, mas a cooperação dele é muito grande. Detalhezinho que vocês falavam sobre tudo isso daí, quando Silvia falava da confiança, a tranquilidade de Nossa Senhora, a mansidão, eu acredito que ela é própria de quem obedece. Os dois obedeceram a Deus, sabia que era Deus. Obedeceram, logo nasceu dentro deles. Então a mansidão é própria de quem obedece. Então, hoje a gente percebe tanto, às vezes, certa rebeldia, certas coisas, que é fruto da desobediência, não ter uma direção. Então eles tinham uma direção, tinha essa obediência. E foi essa obediência que fez com que José se tornasse um grande responsável. Alguns irmãos nossos dizem assim: eu vou direto a Deus. Mas nós sabemos que Deus não quis vir direto a nós. Deus veio por meio de uma mulher chamada Maria e de um homem chamado José. Então a nossa colaboração para que Deus venha, ela é muito importante. Eu posso até ir a Deus na minha oração, mas para que Deus venha a mim, a tua pessoa, a tua do Kelso, é muito importante para mim. Então o ser humano, aquele que está ao meu lado,
ele é para mim também uma ponte, ele é a presença de Deus. E quando nós estamos bem entre nós, nós chegamos a Deus. Eu acredito que essa é a grande beleza dessa colaboração de São José e da Virgem Maria, né? Chegaram a Deus porque estavam bem entre eles também. E aí a gente tem... Pode falar. A gente tem disso que o senhor está falando, né? Deus não quis vir até nós diretamente, mas ele quis vir através de uma família formada por um homem e uma mulher. E isso nos torna, a gente vê São José e Nossa Senhora como exemplos nossos, né? E aí eu queria perguntar para o Kelson, vendo São José como exemplo, a gente sabe que você é devoto de São José, como é que começou essa história, esse relacionamento seu com esse São José como exemplo? Como você se tornou devoto de São José? São José, na verdade, a gente fala, como ele é muito humilde, São José, ele escolhe os seus devotos. Não é assim, vou ser um devoto de São José, ele toca no nosso coração. Eu comecei essa devoção desde pequeno. Até teve uma vez que eu fui no colégio, fui na paróquia São José. Num momento lá, eles deram um chaveirinho pequeno. E passou, né? Você é criança, você acaba guardando o chaveiro. E depois, uns 2 anos atrás, achei esse chaveiro. Lembrei da história do dia que eu fui lá conhecer a paróquia São José. Então, naquele momento, já tinha um sinal de São José. E o que eu também faço muito também, que eu vejo assim, São José era um homem de oração. Maria também era mulher de oração. Juntou. Então, na família que tem que ter o casal em oração, o homem e a mulher. Aí, consequentemente, os filhos também. Vendo os pais, aquele devoto. Meus filhos falam, São José, eles são assim, eles olham assim para mim, pai, você não vai no São José hoje? Você já fez oração para São José? Né? Então, essa devoção é assim, eu me espelho assim por causa da família mesmo. Realmente, família é tudo que a gente tem que ter hoje. O casal em oração. Então tá aí, ó, o Kelson dando uma dica para a gente, para a gente ser devoto de São José, a gente tem que começar com humildade, né? Exatamente. Tem que ser, porque é interessante isso, né? Tem muita gente que se torna devoto de um santo, e hoje especialmente de São José, a gente está falando dele, achando que isso é uma mágica, né? Ah, eu vou dar 3 pulinhos, aí eu vou esconder, botar o santo de cabeça para baixo. Não, mas a verdadeira devoção começa quando a gente começa a imitar as virtudes daquele santo, né, Padre? Com certeza. E sobretudo porque São José, ele é para nós uma grande referência no reino da divina vontade. Porque a vontade dele era ter abandonado, a vontade dele era ter ido embora, porém preservando ela, mas ir embora. Vontade humana. Então, ele consegue submeter a vontade humana, submete ela à vontade divina. E aí acontece o reino da divina vontade na vida dele, por isso também grande colaborador na vinda desse reino, de que é possível nós fazermos a divina vontade, como está lá no Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra. No céu está sendo feito, mas fazê-la na terra. Então, São José é também modelo para nós de fazer a vontade na terra, de viver esta parte do Pai Nosso. Quando eu submeto a minha vontade à divina vontade. E aí o Senhor realiza o que deve ser realizado e manifesta os milagres e os prodígios que devem ser feitos. E eu queria ver com o Kelson se você tem algum testemunho de São José na sua vida. Tenho vários. Tem vários? Tem então vários. Segura um pouquinho, que a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta.